população brasileira pobre, tendo seu acesso aos direitos suprimido, procura compensar suas carências por meio de relações sociais de caráter hierárquico. Isso é, observa-se uma tradição cultural de relações sociais enraizadas em políticas de assistencialismo e clientelismo, pelo viés de ações tutelares do Estado ou da filantropia. Consequentemente, no panorama da representação da sociedade, a ideia de igualdade de direitos não tem lugar. É o que observamos quando a assistência médica é percebida como resultado da boa vontade ou do bom coração dos profissionais de saúde. Direitos e ajuda humanitária. Perspectivas sobre família, gênero e saúde é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde uma das organizadoras e autoras do livro, Jaqueline Ferreira, antropóloga, e Miriam Ventura, advogada, ambas professoras do Instituto de Saúde Coletiva da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindas. Obrigada. Jaqueline, para a gente começar, eu queria que você me ajudasse a circunscrever o que a gente está querendo dizer quando fala em ajuda humanitária, né? Porque é um termo que é bastante vasto, então eu queria entender qual é o enfoque nesse livro. Bom, a ajuda humanitária ela tem uma história, ela tem um contexto histórico bem definido que começa no século XVIII com as grandes organizações humanitárias médicas, que foi, no caso, a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha ela começou num contexto de guerra entre França e Áustria, com um filantropo, justamente, que pensou em enviar soldados, enviar médicos para ajudar os soldados, com uma ideia de neutralidade política, ou seja, de atender soldados feridos de ambos os lados. Atender os seres humanos, os seres humanos. Que estivesse precisando, né? Então, Independente da farda, né? Essa é a ideia. Então, era uma releitura de ideias religiosas, mas com uma noção já de direito, né? Só que aí tinha uma questão de neutralidade política. Teve um certo momento, na década de 70, que começou a incomodar alguns médicos que, sobretudo, trabalhavam na guerra do Biafra, que viam gente morrendo e não podiam denunciar os horrores que eles estavam vendo. Estavam lá para atender, mas não tinham como denunciar. Por causa dessa mesma neutralidade que possibilitava Exatamente. que eles tivessem acesso. Exatamente. Né? Então, e era essa questão, a possibilidade deles entrar, que eles estavam neutros politicamente. Só que esse grupo de médicos que estava lá, liderados pelo Bernard Kouchner, que mais tarde ele foi ministro de saúde da França, ele começou a se revoltar com essa história e disse, não, isso não pode, ele era ainda da Cruz Vermelha, isso não pode continuar assim, a gente vai ter que denunciar as injustiças que a gente está vendo. Isso cria um racha, e daí eles criam os Médicos Sem Fronteiras. Ele cria o Médicos Sem Fronteiras com um grupo. Já com esse outro olhar um pouco mais avançado. Com esse olhar, com Sou olhar neutro, político. mas estou ali olhando aquelas questões e posso falar sobre elas. Exatamente. E daí... Sou imparcial, mas não sou neutra. Sou imparcial, mas não sou neutro. Exatamente. Bom, então começou essa ideia do direito à assistência e também começou essa ideia de denunciar as injustiças. E para isso a mídia foi muito importante. A mídia é um instrumento importante do humanitário atualmente, porque eles usam, a Biafra foi a primeira grande fome televisionada da história. Então eles se aproveitaram da mídia para denunciar essas injustiças, é um grande instrumento. O que acontece depois é que também fronteiras começam a ser fechadas para esses médicos. E daí, então, eles começam a falar no dever de ingerência. Primeiro, eles diziam o direito que nós temos, aliás, o contrário, no dever de ingerência, nós temos o dever de ir lá ajudar essas pessoas. E daí ele começa, não, nós temos o direito de entrar. Então, entra toda essa questão do direito. Né? Então, por isso que essas coisas se entrecruzam, assim, ajuda e direito. Porque você já levantou questões interessantíssimas aqui, né? Uma dessas que até a Miriam assinalou, né? É imparcial, mas não é neutro, né? Isso é fundamental porque a gente está falando de uma série de coisas complexas, né? Que envolvem desde questões de guerra, questões de direitos, até questões de sujeitos, né? A gente está falando de pessoas que são sujeitos, mas que muitas vezes, quando sofrem algum tipo de ação, podem perder essa condição, né? É difícil entender esse limite, difícil. Né? Os apátridas, né? E toda a questão de ajuda humanitária e locomoção dessas pessoas em estados de guerra já é um complicador, porque é subtrair deles uma cidadania, a relação
com algum Estado nacional, com algum estatuto legal. Daí entra a importância do fortalecimento mesmo dos instrumentos internacionais de direitos humanos, que eles se utilizam como um instrumento de garantia de alguma cidadania sem nacionalidade, que é as situações dos apátridas, né, de todas as locomoções, dos exilados, das pessoas que perdem a sua referência com o seu país. É uma oportunidade de ter um estatuto internacional. Não é à toa que ele nasce após a Segunda Guerra Mundial. Ele nasce por dois princípios. Um, porque nós não podemos tolerar que aqueles sujeitos de direito sejam captados tão somente pelo Estado e esse Estado fazer o que lhe aprouver para essa população. E toda a questão da discussão nazista, por que nenhum Estado interviu nessa situação que não era humanitária, não era só uma questão, vai além de uma questão de estatuto interno. E, portanto, tem que ter um sistema de controle das nações. Então, entra toda a Liga das Nações Unidas e se desenvolve. E, por outro lado, vamos assim dizer, o lado da proteção individual, como é que eu, que perco a minha condição, a minha relação de nacionalidade ou a minha identidade nacional, qual o estatuto legal que me protege? Quem me protege? Então, é a cidadania globalizada, é a cidadania que alguns chamam do bem, mas é uma nova forma de pensar as tuas ligações com os outros, né? Com as suas, eu acho que aí o humanitário entra. E essa relação com o Estado, que a Miriam falou, é muito importante, porque daí o humanitário, ele entra, justamente, ele se coloca como até opositor, não, apoliticamente, se é político assim, mas que ele pode até se opor ao Estado. Ele é apartidário, apolítico, pode, com essa proporção que ele pode se opor ao Estado. Então, ele se diferencia também da caridade, porque a caridade aceita a ordem normal das coisas e o humanitário ele tenta denunciar justamente essas injustiças sociais. Então, mas quando a gente pensa em Brasil, né, agora a partir dessa introdução que vocês colocaram, que faz com que a gente entenda esse conceito e a importância dele num mundo que está cada vez mais, onde essas questões estão cada vez mais complexas, né? Onde isso que a gente chama de globalização e a persistência de guerras, por exemplo, e o número de expatriados e refugiados aumenta cada vez mais, isso tudo fica ainda mais complexo. Muito tenso. Quando a gente pensa no Brasil e pensa também na questão religiosa, a gente vê que o início também veio por essa questão da caridade, né? Sim, então justamente quando eu estava fazendo a pesquisa que está nesse livro, que eu fiz com os Médicos Sem Fronteiras aqui no Rio, e o coordenador, que era um belga, ele dizia, olha, é muito difícil fazer ação humanitária do Brasil, porque o Brasil é um país rico e não pega bem o humanitário. Né? Daí também me fez refletir essas questões. Mas como assim? A gente tem tanta desigualdade social, tantas injustiças, por que essa proposta não pega aqui? Então, o que eu procurei ver assim, dentro da história da caridade, da filantropia no Brasil, é que a religião ocupou um espaço importante. Né? Então, desde a religião católica até na década de 90, as religiões pentecostais, elas assumem esse papel importante. Né? E isso assim, e até essa ideia do voluntariado assim ficou muito ligada à questão religiosa. Então, pelos agentes sociais, pelos partidos políticos, os militantes, os profissionais, isso era visto com reserva, porque estava muito associado ao religioso. Né? Então, esse humanitário, ele não teve tanto lugar. Ele teve ações e tal, mas foram ações pontuais. A Cruz Vermelha, no início do século XX, com a gripe espanhola em São Paulo, ações muito pontuais. Né? Então, são as relações históricas que a gente tem aqui no Brasil. Né? E aí, uma questão que, a partir dessas relações históricas, e a gente abre o programa falando, né, de como que a população brasileira acaba propondo, vivendo, fazendo com que as relações sejam hierarquizadas mesmo, como se uns fossem melhores do que os outros. Se eu tivesse uma palavra para diferenciar o humanitário do caridoso, seria as relações de poder. E o humanitário não. O principal é a igualdade. Se ele é igual a mim, por que não o mesmo lugar? Por que eu não posso proporcionar? Então,
O humanitário, ele vem numa relação de eu buscar a igualdade, portanto, eu dou aquilo que a sociedade me deu a mais. É uma outra lógica, é justiça social. Eu redistribuo de forma diferente, porque eu reconheço um contexto desigual. Ou seja, aí é uma coisa mais racional. Eu tenho uma sociedade desigual e, portanto, eu ocupo nessa sociedade um lugar e eu posso, então, intervir. Mas sem perder essa horizontalidade da relação, Exatamente. né? O princípio, já na caridade, você tem uma hierarquia muito forte, que é a relação de poder. Né? E no Brasil deve ser muito complicado. É um tema que eu até pergunto a Jaqueline como foi isso, porque é muito forte, não só a questão da religiosidade, mas como as práticas culturais. Casa Grande Senzala, como é que eu recebo essas pessoas, como é que eu ajudo, né, as intenções, né, toda essa relação do universo brasileiro de colonizado, do estrangeiro que chega e que ajuda. Então, isso tudo foi muito resistência. E assim, permeia provavelmente até hoje as nossas relações, né? Como a Miriam estava dizendo, a gente tem uma história de colonização forte, uma história de escravismo muito forte. E isso sempre privilegiou relações de clientelistas ligadas a um senhor, né, relações de assistencialismo. Isso é uma coisa que perdura na nossa cultura. A figura do benfeitor, né? Exatamente. Isso está imbricado na nossa sociedade, até hoje, assim. Também porque as questões de direito, né, o direito mesmo, a cultura do povo assim, brasileiro está muito associada com a cultura das leis do trabalho. Acho que a Miriam concorda com isso, né? Que os direitos trabalhistas que a gente ganhou na era Vargas, que também foi assistencialista, foi uma coisa paternalista. E é muito contraditório, né? Porque o direito, que a princípio deveria ser encarado como algo meu, me é dado por alguém superior, Exatamente. Né? Então, em si, isso já dá uma contradição, que é uma contradição que a gente vai investigar e aprofundar mais no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Direitos e ajuda humanitária. Perspectivas sobre família, gênero e saúde é o livro do Ciência e Letras de hoje. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Jaqueline Ferreira e Miriam Ventura. No bloco anterior, a gente chegou a essa contradição, né? Se é algo que eu tenho direito, isso não me é dado, eu não devo isso a ninguém. Ele é meu direito. Mas as relações históricas do Brasil, elas acabaram nos dando essa impressão de que o próprio direito me é dado por alguém que tem poder sobre mim, que me está fazendo essa benesse. Então, a gente vê que a ausência da compreensão de um direito como uma conquista de igualdade pode trazer sérias questões. Certo. Né? E é interessante, quando você coloca na sua fala, você coloca as duas grandes linhas do direito teórica. Um do direito natural, ou seja, direitos naturais no sentido de que nascem com o homem, eles não são construídos, a liberdade é da natureza humana, do seu nascimento, a igualdade é da natureza humana, que vem numa linha histórica de se acreditar um pouco, vamos assim dizer, a laicização de uma ideia de que Deus nos deu alguma coisa. E um outro lado, que é a linha forte, né, e que eu me coloco, até a gente estava conversando antes do programa sobre essa filósofa política que fala isso, que é uma construção histórica. Então não tem contradição. Se o direito é uma construção histórica, né, você propõe e vê legitimada uma proposta que se constrói e reconstrói. Então, igualdade é uma construção, liberdade é uma construção. Tudo isso se passa num processo muito dinâmico. E aí os paradoxos reduzem, porque não há direitos absolutos. Então, o direito, ele tem uma gramática que vai ter deveres recíprocos com o coletivo, né? Se reduz o individualismo. Então, pensar, por exemplo, a ajuda humanitária numa perspectiva individualista ou mais do direito natural, eu estou muito próximo da caridade.
Exatamente. Se eu penso numa construção histórica, o humanitário é uma tentativa de reconstruir essas relações de igualdade e ter projetos mais inclusivos e não processos excludentes sociais. E nessa segunda vertente que ela coloca, eu acho que é o que o livro aponta, né? Num determinado momento a gente separava as coisas, né? Quando você tem uma ajuda humanitária caritativa, você não está trazendo nenhum tipo de possibilidade para aquelas pessoas Exatamente. serem vistas como pessoas de direito. Elas vão continuar recebendo aquilo de cima para baixo. E do outro lado, quando os direitos eram dados. O livro mostra que não precisa ser excludente, né? Exatamente. Que pode existir uma forma, até usa-se uma palavra aqui, criativa, de que as duas questões caminhem para uma maior compreensão do humano, digamos assim. E a Miriam também, ela pegou um ponto crucial, que é essa ideia de construção do direito, né? Então, também a ideia de juntar essa ideia de direito e humanitário é porque os dois são uma construção, né? Então, por muito tempo, o direito ele esteve ligado com essa questão mais emancipatória, né? Que o direito é a ideia de justiça social, né? E que segue importante até, por exemplo, que a gente também tem de ajuda humanitária. A gente fala muito do Brasil, né? Quando tem algumas catástrofes, algumas questões pontuais e emergenciais, que o Brasil inteiro se mobiliza, que é uma característica do nosso povo, né? Também é necessário que isso aconteça em movimentos agudos, né? E o humanitário é justamente isso, essa visão muito do reparador, né? Dessa coisa que você está dizendo, a catástrofe, que tem que ir lá reparar aquele momento que é crucial e contextual. E a propósito do livro é mostrar, será que é tão excludente assim? Será que as coisas não têm, as duas não são uma construção social? Até que ponto o humanitário não trabalha por o direito? Até que ponto o direito não comunga de questões humanitárias, né? Tem um artigo aí da judicialização do amor, da Patrícia, né? Que ela fala, então, da Patrícia, que é outra organizadora, que ela fala isso, de como as questões de bondade e tal perpassam nas questões jurídicas no atendimento ao menor. Então, a proposta também é de ver a confluência, né? A ideia de construção desses dois conceitos e onde eles se diferenciam, onde eles confluem, né? Uma vez eu participei de um debate aqui que falava sobre Brasil e África, e teve uma economista que infelizmente me fala de que país africano ela era. E ela dizia assim, se o mundo realmente estiver preocupado no crescimento dos países africanos, ele tem que parar de entender que essa ajuda humanitária é fundamental, porque muitas vezes ela não chega onde tem que chegar, que essa é uma outra questão também, mas deve contribuir para o empoderamento das populações na luta por governantes éticos. Né? Eu achei tão interessante essa reflexão, porque demonstra também que isso acontece entre países, isso que a gente está falando entre pessoas, acontece entre países, acontece entre o Estado e um território, né? E aí isso ficou na minha cabeça, né? Como realmente a gente pode caminhar no sentido de empoderamento das pessoas, né? Para que elas decidam realmente o que é melhor para si. Né? E não achar que, porque são africanos, são pobres, né? E que são termos que a gente usa pejorativamente, retirando dessas pessoas a qualidade de sujeito. Né? Porque o preço, tudo vem do pressuposto, né? Porque quando eu falo eles são pobres e eu estou numa ajuda humanitária, que de fato eu estou dizendo o seguinte, eles são pobres porque eles são culpados de serem assim. E eu vou, como meu país, dar nunca que eles estão pobres porque o próprio país que está ajudando transformou a desigualdade, a divisão de bens humanitariamente de forma injusta. Então eu não entro como uma reparação de uma injustiça, mas como uma reparação natural. Sempre vai ter pobres no mundo e não como uma reparação de justiça. E não vem junto o reconhecimento, que eu acho que esse é o grande problema dos países africanos. Primeiro que eles têm eles têm uma divisão, eles foram retalhados da forma que o colonizador bem entendeu, né? Bem entendeu. Desrespeitando as questões locais. Então eles têm uma questão local, que é de muito difícil, que são de vários líderes, com culturas diferentes, coabitando às vezes em espaços tal, e que também não são respeitados. Então, será que a nossa forma de fazer política pode ser aplicada nesse contexto?
Será que a representatividade... Aí são os limites também da discussão dos direitos humanos, do multiculturalismo dos direitos humanos. O que nós consideramos... Mas ilustra bem isso que você está falando, né? Se chegou lá, o colonizador dividiu aquele território da forma que quis, desrespeitando lideranças, organizações, e com isso se constrói que eram lideranças culturais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um país no qual eu trabalhei algum tempo, Angola. Angola tem lideranças que estão na fronteira do país de Angola e no seu seguinte. Então, as tensões internas, então quem é que vai governar? Os muçulmanos têm o mesmo problema. Quem é que vai governar nesse momento? Então, sempre você tem que fazer as conciliações internas, que não estão circunscritas, às vezes, num único país. Eles têm língua própria, cultura própria. E aí a ignorância desse processo nos leva, muitas vezes, a olhar e dizer, eles são assim, eles são assado, né? Como se isso fosse, naturaliza a desigualdade, né? Que eu acho que é um risco que você aponta, né? Exatamente. Uma coisa que você falou, Renato, que é importante, essa questão do empoderamento dessas nações e também dessas populações, e como assim carecem estudos de ver o estudo dessas intervenções humanitárias. Será que elas são tão não tem uma negociação ali, entende? Então foi também essa proposta um pouco de alguns artigos de trabalhar com atores, essa perspectiva mais etnográfica, para ver como é que é a influência da cultura local, vice-versa, sobre esse humanitário. Né? Então a gente sabe, tem algum estudo, pouco, que tratando de como, por exemplo, as intervenções humanitárias no Afeganistão, em cima dessa cultura afegã, né, justifica os fracassos, né, dessas intervenções humanitárias. E, ao mesmo tempo, como a população local usa essa cultura afegã para conseguir obter coisas dessa ONG. Então, não é assim uma relação tão vertical. Existe uma negociação ali no contexto que advém desse contexto social e cultural também. E se dá no âmbito das relações humanas mesmo, né? No local onde essas culturas estão sempre em choque, né? E o que me chamou a atenção no livro, dos vários textos, das várias pesquisas, é uma pergunta que eu achei muito interessante, que vocês não tá escrita, mas está expressa no trabalho, é que a ajuda humanitária, ela adequa ou ela realmente empodera? Esse é o fio da... Né? Eu chego, não é? E aí me lembra muito os trabalhos na África. Eu chego e digo, olha, eu tenho na área da saúde, para a gente trazer para a área que nos é mais confortável. Prevenção de HIV. Né? A África está sendo dizimada, tem altos índices. Então eu chego, tenho uma proposta pronta de prevenção, e a minha ajuda humanitária é adequar. Olha, nós sabemos, é adequar. E não empoderar para que eles, então, encontrem na cultura e no contexto local como fazer isso. Porque essa adequação é um passo para o fracasso, né? Porque não respeitando a cultura local, aquilo não vai ser absorvido, né? É um passo para o fracasso. E me lembra também uma questão antiga. Da negociação e do cliente. Então eu faço... Continua com a ideia do colonizador. Agora, também e também a ideia do catequizador, né? Exato. Que é uma coisa sempre cruel e violenta, né? Isso deve ser forte. Mas o livro o tempo todo, por isso que eu acho muito importante a antropologia nesse aspecto. Ele busca ver, que também não é simples. Eu acho que tem algumas coisas que nós temos que eu acho legal se adequar mesmo. Eu encontrei o preservativo como um grande... barreira para isso, então por que não eu levar? É esse diálogo, essa dialética entre o que como levar? Mas né? como levar? E como fazer? Como é que permito essa dialética? O afegão, como é que eu permito falar de feminismo com uma mulher de burca? Exatamente. Pois é, e aí tem uma questão que eu acho que é o respeito, né? Porque se eu olho com respeito, eu olho. Eu olho, exatamente. Né? E se eu olho sem respeito, eu imponho. Né? Ou se eu olho como igual, eu olho. Olho como igual, eu olho. Se eu olho como superior, eu não olho. Né? Histórias íntimas, sexualidade e erotismo na história do Brasil, Mary Del Priore. Esse está na sua cabeceira? Tá na minha cabeceira. E vem um filme por aí? Vem. A gente estou trabalhando com os amigos meus, que é da Sinos Produções,
e a gente está trabalhando um documentário sobre o filme. Então, eu trabalhei como pesquisadora. Documentário sobre o livro? Sobre o livro, sobre o livro, Então vem aí essas histórias íntimas pra gente, porque no fundo a gente está falando o tempo inteiro também de uma certa forma de intimidade, né? Porque quando você chega num território, você precisa adquirir uma certa intimidade com as pessoas para poder vê-las, olhá-las de verdade e a partir daí pensar criativamente como é que vai se dar essa interação, né? Porque as pessoas estão interagindo, ninguém está impondo para que a gente possa ter todo mundo sujeito. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco. Obrigada hoje. a você, prazer estar aqui. O programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.